Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui hoje para falar a respeito da homossexualidade, um tema ao qual muitas pessoas erram muito quando falam disso na igreja, principalmente porque acham que a igreja os rejeita, quando na verdade não. A gente vê um belíssimo trabalho do Papa Francisco, a qual tenta acolher todas essas pessoas, mas vale lembrar que isso já acontece muito antes do papado de Papa Francisco. E isso já vem sendo apresentado desde o catecismo e até muito antes do que a gente possa imaginar em questão de história da salvação. A gente, de fato, percebe em algumas das falas, principalmente na fala de São Paulo, na Carta aos Romanos, em que ele recrimina, tais ações homossexuais. E nesse aspecto, as pessoas acreditam que aí é simplesmente uma porta fechada para os homossexuais, quando na verdade não. Na verdade, a igreja quer muito que todos os homossexuais e todas as pessoas de fato estejam na igreja e se sintam acolhidas nela. É muito difícil, ver um Jesus que nos ensina a caridade recriminar qualquer tipo de pessoa. O que Cristo sempre recriminou foi o pecado. E aonde consiste o pecado dos homossexuais? O pecado deles não está em sua tendência homossexual, Até porque, se ele existe, é porque Deus o quis. E Deus o ama como um filho único, de uma forma individual. Sendo assim, existe um amor para com todos. E aqui o que a gente precisa deixar bem claro é que o que a igreja vai contra é a ação sexual entre os homossexuais. Isso, de fato, pode parecer uma ofensa para muitas pessoas que vivem desta forma, Então, é importante que a gente leve em consideração também toda a sua história de vida e entender que, às vezes, da forma como a gente fala com essas pessoas, isso parece algo impossível, parece algo difícil. Veja até mesmo como um casal a qual vive uma vida sexualmente ativa a vida inteira e chegar para aquelas pessoas e falar assim, vocês não podem mais praticar os seus atos sexuais. Isso, querendo ou não, é impactante, é algo que os choca, é algo que talvez os deixa mal, principalmente porque o sexo também tem um caráter unitivo, para esse casal. A diferença aqui é que o sexo entre um homem e uma mulher constitui uma vida. E para a igreja, o ápice do amor entre o homem e a mulher é estarem abertos à vida. É de fato, através do sexo, também concederem a vida. Um presente, uma dádiva que Deus nos dá através dos nossos filhos. Sendo assim, o ato homossexual é visto como certo egoísmo por parte da igreja, visto que ali se preza principalmente o contexto sexual, o contexto prazeroso. E a igreja vai contra esse hedonismo, essa busca simplesmente pelo prazer, sem que existam fins neles. Sendo assim, é possível que os homossexuais alcancem o reino dos céus. É possível sim que os homossexuais estejam presentes na igreja e comungando. A única coisa que nós pedimos a eles é a castidade. Castidade essa a qual pedimos a todos os cristãos. Castidade que existe também entre um marido e uma mulher, entre pessoas que ainda não constituíram um matrimônio. Então, é neste momento que a gente percebe que o que a gente pede aos homossexuais não é nada impossível aos olhos de Deus. Talvez seja algo difícil, porque é uma renúncia ao sexo. E aqui a gente entende que todos nós somos chamados à castidade. Sendo assim, é importante que vejamos a beleza nisso tudo. Que vejamos que Cristo, de fato, nos quer com Ele. Que, mesmo com palavras duras, e até imagino que para São Paulo ter dito daquela forma, é porque, de fato, aquilo estava virando um mausoléu. De fato, era um mundo em que não só homens tinham relações com homens e mulheres tinham relações com mulheres, mas algo assim que estava totalmente perdido, a qual não davam mais tanta atenção para a beleza que consiste, o ato sexual. Muitas pessoas, ouvindo isso tudo, se param para perguntar, e no caso, o homem ou a mulher estéril, como é que eles fazem, para ter uma relação sexual? Neste caso ali, eles de fato podem ter relações sexuais, principalmente pelo contexto unitivo. E a igreja aceita isso porque já é um sofrimento muito grande não ter um filho. O que significa que essas pessoas também precisam ser acolhidas. E neste caso, de fato, onde o próprio Cristo diz: eis que fiz homem e mulher, e Adão se encontrou nesta mulher. Sendo assim, a igreja vê como lícita a relação entre um homem e a mulher, o que de fato
pode ser visto como uma atitude homofóbica e tudo mais. E assim, de fato, é uma vontade de acolher todas essas pessoas, mas a gente ainda assim não pode aceitar algo visto como pecaminoso, como algo egoísta. Da mesma forma como vemos na masturbação, vemos também na pedofilia, na zoofilia, em que ali consiste unicamente um prazer por prazer, em que muitas vezes não há um consentimento entre aqueles. Já nos homossexuais existe um consentimento, mas ainda assim falta o caráter geracional, o caráter de passar as descendências, o caráter de fato, dar a vida, e dar a vida de uma forma natural. Então, é neste contexto ao qual quero dizer, este mundo é passageiro. A gente consegue sim abdicar de muitas coisas, e não digo abdicar de coisas que nos tornam felizes. Deus também quer a nossa felicidade, mas Ele quer que nos abdiquemos de felicidades vãs, de felicidades passageiras, que podem parecer algo muito tentador, não são desejos que nos levam a um pensamento de eternidade, a um pensamento de bens entre as relações humanas. Então, concordo com você que assiste esse vídeo e sente isso como uma recriminação aos homossexuais, mas entenda hoje que na verdade não é, que Deus os ama. A igreja não quer os condenar, mas sim os levar pelo melhor caminho, na forma de uma certeza de entrar no reino dos céus, a qual tanto nos importa. Amém? Fiquem todos com Deus.